Apesar de já falecidos, alguns indivíduos não encontraram paz nem no seu lugar de descanso final. Ao longo da história, houve numerosos casos em que os mortos foram desenterrados de seus túmulos por vários motivos e depois devolvidos aos seus túmulos. Esses indivíduos vão de líderes mundiais e exploradores ousados até celebridades do mundo da arte e do cinema, assim como alguns criminosos famosos. Tem até brasileiro nessa história. Mergulhe no passado e explore as exumações mais famosas da história. Aqui no Desbravando o Desconhecido. Charlie Chaplin, 1889-1977. Charlie Chaplin é mundialmente admirado pelo personagem vagabundo nas telas, sendo reconhecido como uma figura significativa na história do cinema. Chaplin faleceu em 1977 e foi enterrado no cemitério da vila de Coursier-sur-Vevey, na Suíça. Em março de 1978, 2 ladrões desenterraram o corpo do comediante e o transferiram para um campo no vilarejo vizinho de Noville. Depois disso, tentaram extorquir dinheiro da viúva de Chaplin, Ona. Os ladrões de túmulos foram pegos e o corpo devolvido ao mesmo túmulo, desta vez num cofre de concreto reforçado. Che Guevara, 1928-1967. Che Guevara, o famoso líder guerrilheiro argentino da Revolução Cubana, foi executado em 1967 na Bolívia. A ocultação do paradeiro preciso de seu corpo permaneceu altamente confidencial durante muitos anos. Em 1995, um general boliviano revelou o local do enterro dos restos mortais de Che Guevara. Disse que estavam perto de uma pista de pouso de Vale Grande, próximo do ponto onde ele morreu. 2 anos depois, seu corpo foi exumado e devolvido a Cuba para o 30º aniversário de sua morte. Che Guevara foi então enterrado com honras militares em um mausoléu que foi construído para ele em Santa Clara, Cuba. Yasser Arafat, 1929-2004. Yasser Arafat, o líder político palestino e presidente da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, morreu em 2004 por conta de um AVC, segundo médicos. Após a morte do líder da OLP, surgiram especulações em torno das circunstâncias do seu falecimento. Surra, sua viúva, insistiu em uma investigação de assassinato, suspeitando de crime. Em 2012, os restos mortais de Yasser Arafat foram exumados por peritos forenses suíços e franceses. As descobertas suíças indicaram a possibilidade de envenenamento por polônio, enquanto os franceses expressaram ceticismo. A controvérsia permanece até hoje. Eva Peron, 1919-1952. Maria Eva Duarte de Peron, mais conhecida como Evita, morreu de câncer cervical em Buenos Aires em 1952. Após sua morte, um memorial estava sendo construído em sua homenagem quando seu marido, o presidente Juan Perón, foi deposto em um golpe militar. Logo depois, o corpo de Evita desapareceu inexplicavelmente. Os restos mortais de Eva Peron foram retirados secretamente da Argentina em 1957 e enterrados em Milão, na Itália, sob uma identidade falsa. Em 1971, seu corpo foi transferido para a Espanha e devolvido a Juan Perón, que mais tarde foi presidente da Argentina. Após a morte de Juan Perón em 1974, sua esposa Isabel providenciou a repatriação de Eva em 1976. Eva Peron foi finalmente enterrada no mausoléu da família Duarte, no cemitério La Recoleta, em Buenos Aires. Cristóvão Colombo, 1451-1506. Cristóvão Colombo, o famoso explorador e navegador italiano, é conhecido por completar com sucesso 4 viagens através do Oceano Atlântico. Ele é elogiado e criticado por facilitar a colonização europeia das Américas. Ele faleceu no ano de 1506, em Valladolid, na Espanha. No entanto, mesmo depois da sua morte, parece que a influência de Colombo se estendeu por toda parte. O local de descanso final de Cristóvão Colombo está envolto em incertezas e controvérsias.
Ele foi enterrado em vários lugares, incluindo Valladolid e Sevilha, na Espanha. Em 1536, seus restos mortais teriam sido transferidos para a República Dominicana ou Cuba. Acredita-se que, em 1898, ele tenha sido transportado para a Catedral de Sevilha. No entanto, há um debate entre os historiadores sobre se os ossos de Colombo também poderiam estar em uma tumba no Farol de Colombo, em Santo Domingo, na República Dominicana. O paradeiro exato dos seus restos mortais permanece incerto, criando intriga e especulação histórica. Oliver Cromwell, 1599-1658. Oliver Cromwell, uma figura proeminente que assinou a sentença de morte do rei Carlos I em 1649, após a perda da monarquia na Guerra Civil Inglesa, 1642-1651, continua sendo um personagem muito discutível. De ser aclamado como defensor da liberdade até ser condenado como ditador assassino, ele morreu em 1658 por causas naturais. Ele foi sepultado na Abadia de Westminster, mantendo sua significativa presença histórica. O corpo de Cromwell permaneceu em Westminster até Carlos II chegar ao poder. Em busca de vingança pela execução do seu pai, Carlos ordenou a exumação do corpo de Cromwell em 1661. Depois de ser enforcado por uma multidão enfurecida, o cadáver foi decapitado e a cabeça exibida em um poste do lado de fora do Westminster Hall até 1685. Porém, os restos mortais foram jogados em um poço. Acredita-se que a cabeça de Cromwell tenha sido enterrada em 1960, nos terrenos do Sidney Sussex College, em Cambridge, em um local secreto perto da antecâmara. Abraham Lincoln, 1809-1865. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, é amplamente reconhecido como um dos políticos mais significativos e impactantes da história americana. Tragicamente, ele foi assassinado por John Wilkes Booth em 1865. Abraham Lincoln foi inicialmente enterrado no cemitério Oak Ridge, em Springfield, Illinois. Depois de uma tentativa fracassada de ladrões que tentaram roubar seu corpo para logo pedir resgate, seu caixão foi escondido dentro das paredes do túmulo. Mais tarde, um monumento mais seguro foi construído e, durante esse processo, o corpo de Lincoln foi exumado secretamente e enterrado novamente nas proximidades. Finalmente, em 1901, após 13 meses de construção, os restos mortais de Lincoln foram enterrados no mausoléu da família Lincoln. A sua exumação foi documentada em fotografias publicadas na revista Life em fevereiro de 1963. Salvador Dalí, 1904-1989. Salvador Dalí, o famoso artista surrealista espanhol, faleceu em 1989 por uma insuficiência cardíaca. Ele foi sepultado na cripta sob o palco do seu teatro-museu em Figueres, na Espanha. Em junho de 2017, um juiz de Madrid ordenou a exumação do corpo de Dalí para adquirir amostras por um caso de paternidade. Uma mulher alegou que o artista manteve um relacionamento amoroso com a sua mãe em meados da década de 1950. Os testes realizados estabeleceram inequivocamente que Dalí e a requerente não estavam geneticamente relacionados. Portanto, o caso foi arquivado. Curiosamente, o bigode tão característico de Dalí estava milagrosamente preservado, mesmo depois de quase 3 décadas embaixo da terra. Inês de Castro, 1325-1355. Inês de Castro, uma nobre da região espanhola da Galícia, tornou-se dama de companhia de Constança, esposa do príncipe português Pedro I. Esse é outro príncipe, bem mais velho que o Dom Pedro I do Brasil. Inês e Pedro tiveram um romance proibido após a morte de Constança em 1345. Apesar da oposição do seu pai, o rei Afonso IV, Pedro casou-se com Inês. Em 1355, Inês foi brutalmente assassinada por ordens do rei. Quando Pedro subiu ao trono em 1357, procurou se vingar da brutal morte de Inês, movido pela dor e pela raiva. O rei Pedro I ordenou a prisão e execução dos assassinos de Inês, arrancando seus corações.
Em seguida, ele exumou o corpo de Inês e colocou em um trono, afirmação que continua a ser debatida entre historiadores até hoje. Ele, então, ordenou que toda a corte jurasse lealdade à sua nova rainha. Os túmulos elaborados dos amantes condenados estão no interior do Mosteiro Real de Alcobaça, no centro de Portugal, juntos para a eternidade. Haile Selassie, 1892-1975. Haile Selassie, imperador da Etiópia de 1930 a 1974, foi deposto num golpe orquestrado pelo ditador Mengistu Haile Mariam. Selassie teria falecido no seu cativeiro por insuficiência respiratória em 1975. No entanto, surgiram inúmeras especulações sugerindo que seus captores poderiam tê-lo assassinado e logo sumiram com seu corpo. Em 1992, o corpo de Haile Selassie foi encontrado sob o antigo gabinete do presidente Mengistu Haile Mariam, no Grande Palácio. Após uma exumação, seu caixão foi transferido para a Igreja Bata por quase 10 anos. No ano 2000, foi enterrado novamente na Catedral da Santíssima Trindade de Addis Abeba. Haile Selassie é reverenciado por alguns seguidores do movimento Rastafari como um messias bíblico. Marie Curie, 1867-1934. Marie Curie, uma cientista polonesa naturalizada francesa, é conhecida por suas notáveis descobertas no campo de física e química. Suas descobertas inovadoras incluem os elementos rádio e polônio, assim como contribuições significativas para o tratamento do câncer. Curie foi homenageada com 2 prêmios Nobel. Após seu falecimento em 1934, ela foi sepultada no cemitério de Sceaux, na França, ao lado do seu marido Pierre. Em 1995, o Panteão de Paris tornou-se o local de descanso final de Curie e do seu marido, um tributo às suas vidas cheias de conquistas inovadoras. Lee Harvey Oswald, 1939-1963. Lee Harvey Oswald matou o presidente John F. Kennedy em 1963. 2 dias depois, Jack Ruby atirou mortalmente em Oswald. A vítima foi sepultada no cemitério Rose Hill, em Fort Worth, Texas. Porém, surgiram dúvidas quanto à identidade do homem enterrado no caixão. Surgiram alegações de que o indivíduo enterrado em Rose Hill não era Oswald, mas sim um agente soviético parecido com ele. Essas reivindicações duraram 18 anos até que os restos mortais de Oswald foram exumados em 1981. Os registros dentários confirmaram a sua identidade, levando a um novo enterro em outro caixão. Tim Maia. O corpo do cantor foi exumado no Rio de Janeiro em março de 2012 para a colheita de material genético que servisse num exame de DNA. Rafaela Soares Campos alegava ser filha de Tim Maia com uma ex-funcionária do cantor. No entanto, o resultado do teste foi negativo. O Fantástico entrevistou o filho biológico de Tim, Carmelo Maia, que disse que nunca ouviu falar de Rafaela antes dela mover o processo. Eu percorri todos os amigos do meu pai das décadas de 70, 80 e 90 e, para minha maior surpresa, ninguém conhecia a suposta herdeira, muito menos a mãe dela, afirmou. O corpo de Tim Maia está enterrado no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Jesse James, 1847-1882. Jesse James, um infame fora da lei do Velho Oeste, foi morto a tiros por Bob Ford em 1882. Logo depois, James foi sepultado em Kearney, Missouri. Apesar disso, havia rumores sugerindo que o notório pistoleiro sobreviveu milagrosamente ao ataque, escapando ao pôr do sol e vivendo uma vida longa. Em 1995, o corpo enterrado em Kearney, Missouri, sob o nome de Jesse James, foi desenterrado para ser submetido a testes de DNA. O objetivo era compará-lo com amostras de Susan James, irmã de Jesse James. Os resultados confirmaram a suspeita, encerrando o caso de forma conclusiva. Zachary Taylor, 1784-1850. Zachary Taylor ocupou o cargo de 12º presidente dos Estados Unidos de 1849 até o seu falecimento em 1850. Houve especulações de crime que alegavam que ele tinha sido assassinado por envenenamento em sua comida ou bebida.
Para terminar com os rumores sobre o assassinato que duraram até o século XX, os restos mortais de Zachary Taylor foram desenterrados em 1991. Não houve nenhuma prova de envenenamento descoberta durante esse exame. Em vez disso, concluiu-se que ele havia morrido de cólera ou gastroenterite. Na imagem está o mausoléu de Taylor no Cemitério Nacional Zachary Taylor, em Louisville, Kentucky. Elizabeth Siddall, 1829-1862. Elizabeth Siddall foi a esposa e inspiração do artista e poeta inglês Dante Gabriel Rossetti, 1828-1882, que ajudou a estabelecer a Irmandade pré-rafaelita. Siddall faleceu devido a uma overdose de opiáceos em 1862. Ela foi sepultada ao lado de uma compilação de poemas de Rossetti, no terreno ancestral do cemitério Highgate, em Londres. Em outubro de 1869, a sepultura de Rossetti foi aberta para recuperar um manuscrito. Os poemas desta exumação foram posteriormente publicados como poemas, em 1870. Fontes: Life Magazine, The Independent, Cambridge News, Al Jazeera, AP News. Muito obrigado por assistir o vídeo. Veja os outros vídeos do canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Estamos dispostos a cada vez mais ir rumo ao desconhecido. Até mais!